Os Estados Unidos tinham cerca de 750 bases em pelo menos 80 países em julho de 2021. O número real podia ser ainda maior, pois nem todos os dados eram publicados pelo Pentágono. Com 120 bases ativas, o Japão tem hoje o maior número de bases americanas no mundo, seguido pela Alemanha, com 119, e pela Coreia do Sul, com 73, sendo as chamadas Lily Pads, pequenas bases de até 4 hectares, ou que têm um valor de menos de 10 milhões de dólares. As grandes bases, aquelas acima de 4 hectares, apesar de ter centenas delas fechadas no Iraque e no Afeganistão nos últimos anos, os Estados Unidos ainda mantêm muitas, principalmente na Europa, o epicentro atual das preocupações de uma grande guerra continental que poderia ser travada contra a Rússia. Mas há outro problema. Em fevereiro de 2022, estimava-se que havia aproximadamente 35.221 militares dos Estados Unidos em serviço ativo na Alemanha, o maior número de qualquer país europeu. Em resposta ao aumento militar russo antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, os Estados Unidos aumentaram a sua presença militar em países como a Polônia e a Romênia, onde há aproximadamente 1.867 e 1.134 soldados estacionados. Já na Itália, estima-se 12.300 militares, seguida pelo Reino Unido com 9.300 militares. De acordo com a emissora americana CNN, todas as bases militares dos Estados Unidos na Europa foram colocadas em alerta máximo pelo alto grau de ameaça de um ataque terrorista no final de semana, provavelmente o mais elevado em pelo menos 10 anos, desde que os Estados Unidos iniciaram a sua campanha de guerra contra os terroristas no Oriente Médio. As bases, incluindo a guarnição do Exército dos Estados Unidos em Stuttgart, na Alemanha, onde está sediado o Comando Europeu dos Estados Unidos, aumentaram seu nível de alerta para a condição de proteção da Força Charlie no último domingo, último dia de junho, sem data prevista para término. Esses estados se aplicam quando ocorre um incidente ou quando informações de inteligência são recebidas indicando que alguma forma de ação terrorista ou ataque contra pessoal ou instalações se torna prováveis, de acordo com o Exército americano. Questionado sobre a mudança, um porta-voz do Comando Europeu dos Estados Unidos, Dan Day, recusou-se a comentar sobre os níveis específicos de proteção atuais, mas informou que está avaliando constantemente uma variedade de fatores que influenciam a segurança da comunidade militar dos Estados Unidos no exterior. Por razões de segurança operacional, o comando não entrou em medidas específicas, mas permanecem vigilantes. Os alertas máximos na Europa surgem à medida que aumentam as possibilidades de uma grande guerra no Líbano, que Israel pode iniciar a qualquer momento em respostas aos ataques do Hezbollah contra o seu território ao norte. O Irã alertou que todas as frentes de resistência, um agrupamento do Irã e dos seus aliados regionais, confrontariam Israel se este atacasse o Líbano. Tais discussões aumentaram em junho, juntamente com a retórica de guerra de ambos os lados. Os militares israelenses disseram que os planos para uma ofensiva no Líbano foram aprovados e validados, o que levou o Hezbollah a responder que ninguém de Israel seria poupado num conflito total. As ofensivas do Hezbollah iniciaram a partir da guerra em Gaza iniciada pelo Hamas em outubro do ano passado, quando esses terroristas atacaram o sul de Israel. O Irã, que apoia o Hamas, elogiou o ataque como um sucesso, mas negou qualquer envolvimento. A União Europeia já designa o exército israelense como uma organização terrorista, mas não tomou nenhuma ação para estender essa classificação à ala política do Hezbollah, que influencia suas operações militares. No entanto, em 1º de novembro de 2023, congressistas europeus solicitaram ao Parlamento Europeu que designasse o Hezbollah como uma organização terrorista. O Hezbollah continua usando partes da Europa como plataforma de lançamento para atividades terroristas. Classificar a totalidade do Hezbollah como uma organização para este fim é crucial para retirar do grupo, apoiado pelo Irã, o financiamento para suas atividades terroristas. Agradeço a todos que estão visitando e comprando na loja oficial do Área Militar. A cada compra de camiseta, caneca e outros produtos, vocês estão ajudando no meu trabalho em trazer mais informações e análises no YouTube. Acesse o site umapinca.com/área militar.
O Irã tem utilizado portos europeus para ajudar a disfarçar carregamentos de armas para o grupo terrorista no Líbano. Segundo um importante relatório vazado pelo jornal britânico The Telegraph, em março deste ano, os navios descarregam armas no porto sírio de Latáquia, sendo levados até os portos do Líbano, e então seguem para os portos da Itália, Espanha e Bélgica para ajudar a esconder os objetivos das viagens. O Hezbollah obtém alguns equipamentos de outros mercados como no Líbano, América do Norte e Europa. A maior parte do armamento do Hezbollah é adquirido ou construído pelo Irã e depois transportados da Síria para o Líbano. De acordo com a congressista europeia Elise Stefanik, a organização terrorista Hezbollah continua operando abertamente na Europa, utilizando os países da União Europeia como plataforma de lançamento para suas atividades criminosas e terroristas. O Comando Europeu dos Estados Unidos monitora constantemente o ambiente de segurança para garantir que seu pessoal esteja informado e melhor posicionado para garantir a segurança de seu pessoal, sejam militares e familiares. O Pentágono ordenou que todos os militares e civis redobrem a sua atenção, e todos os militares foram orientados a não usarem uniformes fora do expediente. Não está claro que informações de inteligência desencadearam o reforço da segurança, mas as autoridades europeias alertaram para uma potencial ameaça terrorista no continente, especialmente antes dos Jogos Olímpicos, que ocorrerá neste mês em Paris, na França, e durante os atuais Jogos da Eurocopa de Futebol na Alemanha. De acordo com Natascha Bertrand e Oren Limberman, da CNN, o governo alemão trouxe 580 policiais internacionais para ajudar na segurança, além de oficiais alemães. A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, disse que a Alemanha está preparada para todos os perigos imagináveis, dos islâmicos aos outros criminosos. A França também se preparou para a possibilidade de uma potencial ameaça aos Jogos Olímpicos, que iniciará em 26 de julho e com término previsto para 11 de agosto. Desde março, a França elevou seu sistema de alerta de segurança nacional ao nível mais alto, de acordo com a Embaixada Americana na França. As autoridades francesas monitoram ativamente ameaças terroristas de grupos organizados e indivíduos radicalizados. Ataques podem acontecer com pouco ou nenhum aviso, mirando locais turísticos, grandes eventos esportivos e culturais e outras áreas públicas que atraem grandes números de civis. O alerta máximo nas unidades militares americanas serve para manter a segurança de soldados e seus familiares, à medida que as tensões no Oriente Médio empurram radicais a iniciarem seus planos e atividades terroristas em toda a Europa. Após o área militar sofrer penalizações por apresentar análises sobre geopolítica e guerra, criei o Analytics, um novo canal que já ultrapassamos 10 mil inscritos. Então conto com a sua presença, se inscreva e ative as notificações.